Você ainda pode recalcular os seus investimentos de tempo para mudar o seu resultado. Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino, sejam muito bem-vindos. Que alegria estar com vocês nesta segunda-feira, cheio de energia, cheio de vontade de compartilhar mais uma série especial aqui do nosso Café com Destino. E hoje nós começamos uma série bombástica, não é? É ou não é? É. Você tem algum... Você tá com algum problema? Não, tô concordando. Cara. Concordando. A gente vai começar uma série bombástica sobre a história de... Moisés. A história de Moisés. E, gente, Moisés é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia e nós vamos compartilhar com vocês um pouco dessa história, um pouco de tudo isso, tá bom? Vai conectando aí, vai colocando de onde você está falando, de qual cidade, de qual país. Tem gente sempre do Brasil todo, de vários países que acompanha a gente. Para mim é uma alegria saber de onde você fala. Coloca também, eu sei que muita gente não assiste ao vivo. O certo é você estar aqui com a gente 7h57 da manhã, de segunda a sexta. Mas muita gente, por causa de fuso horário, que é de outro país, ou por causa do trabalho, assiste depois. Coloca aqui nos comentários também de qual horário você está assistindo. Para mim é muito importante saber qual horário você está assistindo. E na história de Moisés, que começa hoje, não vai ser diferente. Nós vamos estudar as perdas da vida de Moisés. Sabia que Moisés perdeu muito antes de ganhar? E você reclamando porque perdeu uma coisinha ou outra, gente? Moisés perdeu muito antes de ganhar. Sabia que Moisés tinha um problema de identidade? Ele não sabia quem era? Você imagina alguém que é hebreu, ser criado como egípcio, depois ter que fugir para Midian porque está sendo perseguido pelo mal que fez no Egito, porque ele matou um egípcio. Gente, é uma história complicadíssima. E somente aos 80 anos de idade, 80, ele começa a cumprir o seu propósito na Terra. Não é fácil. Aliás, a vida do crente... Não é fácil. A vida do crente não é fácil. Imagina a de Moisés. Então, Moisés é o principal profeta do judaísmo até hoje. Por que ele é o profeta principal do judaísmo, Wesley? Porque ele escreveu a Torá, Wesley. Porque foi ele que escreveu a lei. É óbvio isso, né? É uma coisa que qualquer um sabe. Se você perguntar para o Marcos, que ainda não é convertido, ele vai dizer. Vai saber. Ele vai dizer tudo sobre Moisés. O Wesley, que está 30 anos estudando para ser pastor, não consegue falar uma coisa simples. Então, assim, Moisés, por ter escrevido a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ele é reconhecido até hoje no judaísmo, tá? Como o principal profeta bíblico, como o principal profeta no judaísmo, tá bom? Você está falando do judaísmo. No cristianismo, Moisés tem sua importância fundamental, mas também o cristianismo reconhece muitos outros profetas como grandes. Olha, Moisés, ele tem uma coisa especial, ele falava face a face com Deus, coisa que ninguém conseguiu fazer depois dele. Nós vamos falar sobre isso também. Qual o tipo de intimidade você tem que ter para falar face a face com Deus? Não é fácil, não. E Moisés teve que vencer muitos desafios. E sabe qual é o problema do desafio? A gente acha que é coragem para enfrentar o desafio, mas no caso de Moisés foi mais do que coragem, foi paciência. Já percebeu que a gente está numa geração que quer tudo para ontem? Imagina se a gente tivesse que ir para Midian, que foi uma terra que Moisés fugiu aos 40 anos de idade e ficou até os 80 lá esperando o tempo que Deus iria enviá-lo. Gente, 40 anos de espera.
Imagina hoje você não consegue esperar 1 minuto o aplicativo carregar, você já fica com raiva. Se o Café com Destino atrasa 2 minutos, você fala, nunca mais assisto. 2 minutos para entrar, demorando muito. Você perde a paciência por causa de 1 minuto. Imagina, Moisés teve que esperar 40 anos em Midian, uma terra que não era dele, para poder começar a cumprir o seu chamado. Gente, ele venceu os desafios não só porque ele tinha coragem, mas porque tinha paciência. É uma habilidade emocional que você precisa desenvolver, inclusive é um fruto do Espírito. Você precisa aprender sobre a paciência. E é difícil ter paciência. Gente, é muito difícil. Eu sou meio impaciente, né? Deus está trabalhando isso ainda comigo. Eu sou meio impaciente. Então, nós vamos hoje começar a estudar a história de Moisés. Pega papel e caneta, porque essa série vai ser muito, muito especial. E eu quero começar estudando com vocês hoje. Pegou papel e caneta? Gente, antes de começar aqui a matéria, pega o link, manda para o máximo de pessoas agora. Pega o link, manda para o máximo de pessoas nos seus grupos aí de WhatsApp, Telegram. Não deixe de curtir o vídeo. Quando você curte o vídeo, entrega para mais pessoas. E você que está assistindo o Café com Destino pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui na série Moisés, que começa hoje. Toda semana, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, nós estamos aqui no Café com Destino com uma série nova. Essa semana é a série Moisés, semana que vem teremos outra série. Você sempre vai estudar aplicações bíblicas e milenares para o seu dia a dia, tá bom? Então você vai gostar muito. E por que eu estou falando, se você caiu aqui de paraquedas e é a primeira vez que você assiste? Porque às vezes você não é inscrito no canal. Para você se tornar oficialmente um aluno do Café com Destino, basta você entrar nesse botãozinho vermelho, inscreva-se, clicar em 1 segundo, é gratuito, e em 1 segundo você se torna agora, de forma legítima, um aluno, uma aluna do Café com Destino, tá bom? Vamos lá. Eu quero começar a abordar as perdas de Moisés. Moisés sofreu pelo menos 3 grandes perdas na vida. 3 grandes perdas que nós, talvez, seres humanos comuns, não seríamos capazes de levar do jeito que Moisés levou. Mas Moisés não era ser humano comum igual a gente? Sim. Por isso que nós temos que estudá-lo. Porque se a gente for estudar alguém que não é ser humano comum, não adianta a gente tentar modelar, que a gente não vai conseguir, porque a gente tem nossas limitações, nossas tentações, nossos problemas. E Moisés, que era um ser humano como a gente, superou perdas grandíssimas. Vamos lá, papel e caneta na mão. Primeira perda. A perda dos pais. Em Êxodo 2:3 vai contar a história de que saiu aquela lei de Faraó que toda criança hebreia, ou seja, nascido entre os hebreus com menos de 2 anos de idade, teria que ser morto. Moisés tinha 3, 4 meses de idade. A sua mãe, não podendo mais escondê-lo, Êxodo 2:3, tomou uma arquinha de juncos, que é a representação que a gente vai fazer daqui a pouco. Com o Wesley, ele vai ser o Moisésinho, a gente vai botar ele na arquinha de junco. Revestiu com barro e betume e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Sabe uma coisa que eu estou lembrando aqui? Como é que ela sabia como preparar uma arca para flutuar? Porque eu não sei. Sabe? Sabe o que eu estou lembrando? Sabe aquele Brunecast que a gente gravou mês passado com aquele piloto de avião que sobreviveu 36 dias na floresta? Por que ele sobreviveu? Ele contou pra gente. Se você não assistiu o Brunecast com o piloto Antônio, que foi um cara que caiu de avião na Amazônia e sobreviveu 36 dias sozinho. Ele só sobreviveu porque ele sabia como fazer algumas coisas na floresta. Ele sabia como armar barraca de uma forma que não entra chuva. Ele sabia qual tipo de frutinha podia comer, quais frutas poderiam matá-lo. Ele tinha um conhecimento básico de floresta, porque ele era do Pará. Ele tinha um conhecimento básico de floresta. Sabe qual é o nosso problema? A gente não tem conhecimentos básicos. O dia que a gente tem que botar o nosso Moisés numa arquinha de junco para fugir, a gente não sabe nem como fazer arquinha de junco. A mãe dele pegou uma arquinha de junco, ou seja, com tipo uma arquinha de bambus, e revestiu com barro e betume. Eu nem saberia como fazer isso. Por que ela sabia? Porque existem coisas que estão à sua volta que você precisa aprender a dominar. Tem gente que mora nos Estados Unidos, brasileiros, alô brasileiro que mora nos Estados Unidos, e não aprendeu inglês ainda. Que desperdício. Porque esse é o betume, esse é o junco, esse é o barro que está à sua volta, que você poderia aprender o que fazer com isso. O dia que você precisar, você sabe exatamente onde encaixar. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio, e aqui começa uma história muito bonita, porque eu sempre falo que propósito nasce com a gente.
Meu propósito de vida de treinar pessoas nasceu comigo. Eu demorei 30 anos para descobrir, mas já estava dentro de mim. E por que eu sei que estava dentro de mim? Porque tudo que eu fiz na vida antes disso, pessoal, eu sempre fui inclinado a treinar pessoas. A minha motivação, o final da história sempre era levar pessoas a serem treinadas. Só que eu só descobri que isso é um propósito, essa é a minha missão na Terra com 33, 34 anos. Demorei. Mas o propósito é algo que nasceu contigo. Eu chamo isso, num livro que eu tenho, 12 dias para atualizar sua vida, eu chamo isso de ICP, Ideia Central Permanente. Qual era a ideia central permanente de Moisés? Ser um libertador. Ele nasceu para ser um libertador. Onde ele chegava, ele libertava a mente das pessoas. Se era libertação física, ele também fez com o povo de Israel no Egito. Aí, ele, quando a mãe dele, que era escrava, era uma hebreia, ou seja, do povo hebreu, que viraria Israel, no Egito, a mãe dele era uma escrava. Quando a mãe dele coloca aquele menino hebreu, que estava jurado de morte, todos os meninos hebreus, naquela arquinha de junco, a filha de Faraó, ou seja, a princesa, a mulher que é filha do homem mais importante do mundo naquela época, acha a arquinha no rio, que ela desceu para se banhar, achou a arquinha ali. A irmã de Moisés fica olhando de longe para ver o que vai acontecer. Olha só. Ela abre, vê que é um menino dos hebreus. O que ela tinha que fazer ali? Chama os soldados, achou o menino dos hebreus, manda matar. Mas a Bíblia diz que Moisés achou graça aos olhos da filha de Faraó. Ela olhou e falou, que menino bonito. Vou ficar com ele. Tem coisa que só Deus faz. Tem coisa na sua vida que só Deus vai fazer. Essa questão da graça, que as pessoas gostarem de você, só Deus faz. Até aqui veio a mão de Deus. Olha só, olha onde é que vai começar agora a parte do homem. Deus colocou uma graça em Moisés para a filha de Faraó olhar e gostar. Aí a Miriam, a irmã de Moisés, percebendo que ela gostou, correu, porque ela estava de longe observando, para ver o que ia acontecer com o seu irmãozinho. Correu e falou assim, oi princesa, oi menino, tudo bem? Você quer que eu mande chamar uma babá lá das hebreias para cuidar desse menino para você? Ela faz uma pergunta sugestiva. Porque a Bíblia não diz que a filha de Faraó estava pensando em ficar com ele. A ideia veio da Miriam, veio da irmã de Moisés. Você quer que eu busque uma babá para cuidar dele para você? Ela, nossa, boa ideia, busca. Sabe quem ela buscou? A própria mãe do menino. Ninguém sabia que era a mãe do menino, foi achada ali no rio, pegou Joquebede, a mãe de Moisés, e trouxe. Quando Joquebede chega, dando uma desentendida, sem falar que era o filho dela, a filha de Faraó fala, a partir de hoje cuida desse menino para mim e eu te darei um salário. A primeira pessoa que Moisés libertou, tendo o propósito de vida de libertar o povo de Israel, foi sua própria mãe, que naquele dia, sendo escrava, virou uma assalariada por causa do próprio Moisés. O seu propósito de vida dá pistas. O seu destino, o destino dá pistas. Quem não percebeu que Moisés nasceu para ser um libertador é quem não tem ideia de destino. Porque quem tem ideia de destino percebe, nossa, olha para onde, olha o que aconteceu na minha vida, será que é nisso que Deus vai me usar? Sabe quantos aninhos Moisés tinha? 3 meses de idade. 3 para 4 meses de idade. E ali começa o cumprimento do seu propósito. E aí a primeira perda é que ele oficialmente perde seus pais, ele não vai ser criado na casa dos pais, ele vai ser criado agora no palácio de Faraó. Ele perde sua cultura e perde seu povo. Começa ali uma perda de identidade, porque ele nasce hebreu e é criado como egípcio. A segunda perda de Moisés, primeira perda dos pais, perda da sua identidade, perda da sua casa, da sua família. Apesar da sua mãe ter amamentado ele até a idade dele poder ser criado só pela princesa, mas ele não teve esse convívio paternal e maternal em casa. Ele teve que ser criado pela sua própria mãe, fingindo que era uma babá, pelo menos para amamentá-lo. Segunda perda, ele perdeu os privilégios no Egito. Ou seja, ele cresce como um príncipe no Egito, filho da princesa, recebe todos os direitos, é criado da melhor forma possível, na terra mais próspera daquela época. Mas em Êxodo 2,15 diz que, ouvindo, pois, Faraó, que Moisés tinha matado um egípcio, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu diante de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde assentou-se em um poço.
Ele tinha 40 anos de idade quando viu um hebreu lutando com um egípcio e achou um absurdo o egípcio estar oprimindo o hebreu daquele jeito. Ele vai e mata o egípcio. Ele comete um crime. E você achando que não vai ser usado por Deus porque fez o que fez no passado, mentiu, enganou, adulterou. Se você está arrependido, arrependida e deixou o teu passado no passado, se você abandonou seus pecados e está vivendo novidade de vida, como Deus não vai te usar se ele usou Moisés, um assassino? Explica como ele não vai te usar. E Moisés, de novo, tem sua identidade afetada. Agora ele não era nem mais hebreu e nem mais príncipe no Egito. Agora ele era um forasteiro em Midian. E lá em Midian ele vai ter que se acostumar a um novo rito espiritual, religioso. Porque ele vai ter que conhecer uma nova cultura, uma nova forma de se conectar com a espiritualidade. E passado mais 40 anos, ele perde Midian. É a terceira perda de Moisés. Ele perde a sua casa e a sua identidade aos 3 meses, perde o Egito aos 40 anos e perde Midian, aquela terra e tudo que ele vivia ali aos 80. Em Êxodo 4,18 diz, então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, que foi quem lhe ensinou muita coisa de sacerdote. É impressionante como Deus te expulsa para alguns lugares para você aprender o que vai usar no futuro. A maioria das coisas que Moisés usa para fundar o judaísmo, para começar a botar as regras do judaísmo, ele aprendeu com Jetro, que era um sacerdote diferente. Naquela época não tinha religião, ele era um sacerdote que ensinou vários rituais para Moisés, e Moisés usou muito do que ele aprendeu com Jetro para começar o judaísmo. Muito parecido com João Batista, que começou a batizar nas águas porque vivia numa comunidade no deserto da Judéia, onde era o ritual de purificação através das águas era a cultura. Então presta atenção, Deus te insere em lugares que você não entende porque está ali para te ensinar coisas que vão fazer diferença no teu destino. Para te ensinar coisas que hoje talvez não façam sentido, mas no futuro, juntando com o teu conhecimento, com a tua experiência, com a tua superação, aquilo que você aprendeu naquele lugar que você nem queria estar, é o que vai formatar o teu sucesso. E aí Moisés chega para Jetro, seu sogro, e diz, eu irei de novo embora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. E aqui Moisés vai ter que recomeçar, vai ter que voltar agora para o Egito, já sem identidade. Quem é Moisés? Não é mais o príncipe do Egito, não é mais hebreu, não era midianita, não era nada. Ele era um homem sem origem. Mas ele volta com um propósito. Ele queria ver como os irmãos dele estavam, porque queimava no coração dele um desejo de que Israel não fosse mais escravo. Que Israel não fosse mais um povo sofrido. Ou seja, as perdas de Moisés não definiram quem ele é. Porque, afinal das contas, ele aos 80 anos de idade foi lá e começou a cumprir seu propósito. As suas perdas também não te definem. O que você perdeu também não te define. Tiago, mas eu perdi muito, mas isso veio para te ensinar e não para te definir. Isso veio para te promover e não para te paralisar. O propósito de Moisés foi revelado quando ele ainda era uma criança. E a maioria de nós que estamos aqui, a minha equipe está aqui comigo nesse Café com Destino, você que está em casa assistindo, a maioria de nós recebemos pistas do nosso destino desde criança que a gente nunca prestou atenção. Moisés recebeu essa pista aos 3 meses, quando a sua mãe vira assalariada. Ele podia ter sido criado, você vai ser um libertador, você já libertou até pessoas com 3 meses. Mas é muito difícil a gente entender as pistas do destino, mas Deus sempre coloca. Deus sempre coloca. Hoje faz sentido para mim um monte de coisa que eu passei na minha infância. Eu lembro que aos 5 anos de idade eu estava indo para a igreja, meu pai ia dirigindo, minha mãe, eu e meus irmãos atrás no carro. Meu pai falou assim para mim no domingo, Tiago, eu tinha 5 anos de idade. Tiago, hoje você vai ler o Salmo 121 para a igreja. Eu lembro até o Salmo. Salmo 121, eu levo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu não sabia ler direito, né? Eu estava começando a ser alfabetizado, então minha mãe foi repetindo o Salmo para mim no carro para eu gravar, e quando eu chegasse na igreja eu falar de cor. Foi o que aconteceu aos 5 anos de idade. Na minha cabeça,
Meu pai estava me expondo. Eu falei, meu pai vai fazer passar vergonha por quê? Falar na frente da igreja toda com 5 anos de idade. Na minha cabeça eu estava sendo exposto. Na cabeça de Deus ele estava me treinando para o que eu faço hoje. Porque o que eu faço hoje é citar a Bíblia em público. É falar para multidões do que eu acredito. Então o destino dá pistas. O destino dá pistas. Anote isso para quem está anotando. Aparentemente, Moisés tinha perdido grandes oportunidades. Perdeu a oportunidade de ser criado pelos pais, depois perdeu a oportunidade de ser príncipe do Egito, depois perdeu a oportunidade de estar em paz em Midian, mas as oportunidades que você acha que perdeu, na verdade, são portais para o próximo nível. As oportunidades que você perdeu, na verdade, são portais, portas que se abrem para o teu próximo nível. Porque o próximo nível de Moisés não era estar em paz em Midian, era estar libertando o povo de Israel no Egito. O que colocou Moisés na história não foi ser adotado por Faraó, pela filha de Faraó, não foi ter nascido hebreu ou ter vivido em Midian. O que coloca Moisés na história foi ter cumprido o seu propósito, que era libertar o povo de Israel do Egito. Ou seja, você vai continuar onde está enquanto não estiver cumprindo o seu propósito. E não pense que você vai chegar lá porque caiu uma revelação, um anjo apareceu para você e disse que você tem que fazer. Não é assim não, é apanhando, é sendo expulso dos lugares, é perdendo coisas que a gente descobre o que nasceu para fazer. Se com Moisés, o grande profeta, foi assim, imagina com a gente. As nossas perdas não nos definem, ao contrário, elas nos expulsam para o lugar que nós deveríamos estar para cumprir aquilo que nascemos para fazer. E com Moisés eu aprendo o seguinte, você anotou as 3 perdas de Moisés? A perda dos seus pais, a perda do Egito, dos privilégios, do título que ele tinha no Egito, e depois a perda em Midian, que ele tinha paz, tinha família, tinha tudo e teve que voltar para o Egito para começar a cumprir seu propósito. Às vezes suas perdas não são perdas, são oportunidades. Mas uma coisa que eu anotei aqui, e eu tenho uma pregação sobre isso e queria reforçar hoje no Café com Destino. Aliás, só falando de pregação, se você não assistiu a pregação de ontem, todo domingo a gente sobe às 10 horas da manhã uma pregação nova no nosso canal de YouTube. Todo domingo às 10 horas uma mensagem poderosa. A pregação de ontem foi poderosíssima, ensinou muita gente. Eu te aconselho, quando acabar o Café com Destino, se você tiver um tempo, assistir a pregação de ontem. A pregação que nós subimos aqui no nosso canal, 10 horas da manhã de ontem. Tá bom? Se você não pode assistir agora, imediatamente depois do café, assiste depois, mas não deixa de assistir as mensagens de domingo. E uma coisa que eu aprendo com Moisés é como ele lidava com as dores, porque ele passou por muitas dores. E existem 2 tipos de dores. A dor visível, todo mundo consegue ver que você está numa dor, e a dor invisível. É uma dor que ninguém percebe, mas está lá. Quais são as dores visíveis? Por exemplo, um parente seu morreu. A sua empresa fechou, faliu. Alguém que você confiava te traiu, te deixou, te abandonou. Ou seja, quanto mais visível a sua perda, mais apoio você pode ter. Por exemplo, você está no enterro de alguém querido, tem sempre alguém te abraçando, falando, calma, vai passar, que Deus te console. Porque você está chorando, você está visivelmente numa perda. Ok? Mas e as perdas que são invisíveis? Quando você começa a perder a confiança em alguém, mas a pessoa ainda está do seu lado, ninguém está vendo que você já está sofrendo. Quando você perde a paixão pelo futuro, você já não consegue sonhar com o teu destino. Quando você perde a fé nas pessoas e até em Deus, ninguém está percebendo isso. Quando a fé começa a ir embora, ninguém está percebendo que você já está sofrendo. Quando a esperança começa a vazar, ninguém está percebendo que você está ficando desesperançado dia após dia. As dores invisíveis são as piores. Por quê? Porque ninguém percebe, logo ninguém te ajuda. Você começa a morrer sozinho. Então como é que a gente resolve isso? Sabendo que as perdas são oportunidades para fortalecer o que restou, Deus permitiu que você perdesse o emprego, Deus permitiu que você perdesse a oportunidade que você ia morar numa outra cidade. Não olha para as perdas, olha para o que restou. Foi o que Moisés fez. Espera aí, o que restou? Restou minha habilidade de libertar, restou a minha oportunidade de voltar para o Egito, ninguém me impede de fazer isso. 40 anos se passaram desde que eu matei aquele egípcio, então ninguém vai lembrar. O que restou? Em cima do que restou, eu vou pegar o que restou e fortalecer. Essa é a mensagem que eu quero te dar. As dores visíveis, todo mundo vai te ajudar. Ou muita gente, ou algumas pessoas. As dores invisíveis ninguém percebe, você começa a morrer sozinho. Então, primeira coisa, você tem que aprender a lidar com as suas dores, as visíveis e as invisíveis. Segundo, você precisa começar a
fortalecer o que restou dessas dores. Depois de você passar por essas dores. Depois de você sobreviver a essas dores. Depois de você sobreviver a essas perdas. Foi o que Moisés fez. A Bíblia não diz que Moisés era alguém super ultra especial, que tinha um dom, um talento fora do comum e uma unção de libertação. Não. Ele foi alguém que foi aprendendo com as dores da vida, foi aprendendo com os problemas, foi se superando. A Bíblia diz que quando Deus fala para ele ir lá pedir a Faraó para libertar o Egito, ele já dá uma desculpa. Libertar o povo de Israel do Egito, ele já dá uma desculpa e fala, mas é que eu sou gago, eu não sei falar. Ou seja, 80 anos de processo, 80 anos resolvendo o problema e ele ainda tinha mais um para resolver, a gagueira. Não pensa que problema vai embora. Problema é para sempre. Enquanto estivermos na Terra, o mundo jaz no maligno. Enquanto estivermos aqui, teremos problemas para resolver. Se você está esperando os problemas irem embora para você cumprir seu propósito, então você nunca vai cumprir, porque problema nunca termina. Você sai de um e vai para o outro. Acaba um, aproveita o intervalo entre um problema e outro e desfruta da vida, descansa, fica em paz. Janta num bom restaurante, porque problema é questão de tempo para voltar em outra área ou em outra situação. Ou você nunca percebeu que a vida é assim? Nunca percebeu que a vida é assim? A vida é assim. Então eu preciso fortalecer o que restou. Quando eu perdi tudo, há 7, 8 anos atrás, eu perdi tudo. Vida emocional, vida financeira, perdi o nome que eu tinha, perdi tudo. Perdi tudo. Mas o que restou? Restou a apostila Rumo ao Lugar Desejado, que pode virar um livro. Restou minha habilidade de falar em público. Restou poucos amigos. Eu peguei o que restou e fortaleci. Por isso eu estou aqui hoje nesse Café com Destino, nessa série Moisés que está começando hoje. Espero que você fique comigo a semana toda. Porque eu peguei o que sobrou e fortaleci. Amanhã no Café com Destino, o que eu vou te ensinar sobre Moisés vai abrir a sua mente. Porque existem erros que podem te manter na escravidão. E os erros de Israel não só mantiveram eles muitos anos em escravidão, como os aprisionaram. Os erros deles aprisionaram eles no deserto por 40 anos. Podia ter sido dias, mas durou anos. Ou seja, existem erros que te escravizam e existem erros que te atrasam. Amanhã a gente vai falar muito sobre isso. Paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã.